torcida tricolor, o São Paulo vê o Morumbi, sua casa, para enfrentar outro tricolor, o Bahia, em busca da retomada da liderança. Mas antes da gente falar do jogo, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por OneFootball, o melhor aplicativo para acompanhar aí futebol, que tem estatísticas, tem a classificação que momentaneamente São Paulo está na liderança, artilharia, notícias, enfim, tem tudo, e que a gente só fala do OneFootball quando São Paulo ganha, até em respeito ao patrocinador, e você pode baixar aqui na descrição do link. E agora sim, hoje eu tô com a Lê aqui do Jogos SPFC. Para quem não conhece, um dos melhores twitters, dá para falar assim? Pode falar assim? Para se seguir do São Paulo, que conta toda a história do clube. Inclusive o Alê estará fazendo vídeos aqui no canal, na playlist Jogos SPFC, contando um pouco da história do São Paulo. O que você achou do jogo, Alê? O jogo foi ruim pra caramba, muito ruim, poucas chances dos dois lados. O importante foi sair com a vitória, mas um gol a mais daria um pouquinho mais de tranquilidade para a gente manter a liderança amanhã, porque o Inter poderia até ganhar por um gol de diferença que não tomaria a liderança de nós. Como ele ganhou, a gente vai depender que ele empate ou seja derrotado amanhã. Gente, vamos lembrar, o Ale até lembrou no Twitter dele que o São Paulo perdeu a liderança, né? Por conta, obviamente, foi um dos lances emblemáticos, aquela matada de mão no jogo do Corinthians, que o árbitro não viu, porque a gente perdeu no saldo de gol. E muitos do era um jogo que estava bem tranquilo, era um jogo que estava bem legal, enfim. E de qualquer forma, o que é mais importante é falar, o São Paulo teve poucas oportunidades, São Paulo ainda se ressente muito da ausência do Everton, coisa que a gente falou aqui no canal, e muita gente falou, não, é só colocar um garoto, ou é só colocar o Reinaldo. Mas não é assim, gente. O Everton, muita gente questionou, né? Por que o São Paulo caiu tanto no segundo turno? Nós tivemos contusões, nós tivemos jogadores que saíram por cartão, e o São Paulo tem um elenco bastante limitado, não perdendo o jogador faz muita diferença, não é, por exemplo, como o Palmeiras, que tem praticamente 2 times, né? Futebol manager. Então assim, não tem mágica, né? Tem o mesmo número ali e vai. O Everton é um jogador que tem números e desempenho no campeonato que o credenciam como um dos melhores do campeonato. Imagina o ano passado se a gente perdesse o Hernanes, para fazer uma comparação, não estou comparando os dois jogadores, mas a importância deles no elenco é essa. E o São Paulo ganhou de 1-0, muita gente vai falar, mas só de não vai longe. O rival foi campeão ano passado assim. E assim, é um campeonato muito disputado. Tem aí hoje aspirantes ao título o Inter, o Grêmio, o Palmeiras e... acho que hoje são esses, né? Sim. Inter, Grêmio, Palmeiras e o próprio São Paulo são os times que mais brigam aí. Então, e o Flamengo, né? E o Flamengo, mas o Flamengo tava ganhando agora no Maracanã. Então o Flamengo esses times são os que hoje disputam. E o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo. Assim, tem muitos times que podem vencer, mas assim, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, esse é um dos primeiros dos últimos que o São Paulo está disputando de fato o título, né? Acho que desde o Osório que a gente não aspirava. Desse jeito assim, eu acho que o mais perto que a gente chegou foi em 2011, mesmo 2014 não, que a gente não conseguia muito chegar perto do Cruzeiro. Quando a gente ameaçou chegar, a gente perdeu o jogo e aí foi ficando. 2011 não, 2011, né, justamente nessa a 24ª rodada, a gente estava ali colado no líder, foi aí que começou a despencar, mas eu não acredito que isso vai acontecer esse ano o time está muito mais sólido do que em 2011, precisa ainda resolver os problemas que está tendo no ataque, porque são 5 jogos seguidos já sem marcar mais de um gol. O placar mínimo, né? Ou quando não passou em branco, que nem na quarta-feira. E hoje o Diego Souza teve uma oportunidade na virada, o gol, que foi muito bonito, e teve uma bola que ele matou na coxa, né? Muito. E foi praticamente as 3 oportunidades que São Paulo teve, né? Basicamente isso. E o Bahia, assim, contou muito a torcida, gritou o nome do Sidão, muito importante, a gente já vai falar do Sidão, porque o Aguirre falou na coletiva uma coisa sobre o Sidão. Todos os torcedores falando e reclamando do Sidão, e o Aguirre chamou a responsabilidade e falou, nós da comissão entendemos que ele é a melhor opção. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, por mais que eu já tenha criticado o Sidão muitas vezes, e continuo nas críticas, eu reconheço que Aguirre, Raí, Ricardo Rocha e Lugano não são cegos, os caras entendem muito de futebol, e se eles entendem que o Sidão é a melhor opção, eu imagino que os outros goleiros não estejam nada bem, porque, enfim, mas eu vou ter que dar esse voto de confiança. Então, assim, eu não tenho mais o que falar do Sidão. Para mim, o São Paulo, então, se esse é o caso, São Paulo vai ter que ir para o mercado atrás de outro goleiro. E a gente vai ter que torcer e dar força para que o Sidão consiga jogar no melhor nível dele nesse restante de campeonato. Então, assim, estou torcendo muito pelo Sidão. Que fique muito claro, eu critiquei o Sidão, todos os vídeos aí desde a contratação, não acho que ele tem capacidade para ser o goleiro de São Paulo, mas se a
comissão entende que ele é o melhor nome, eu vou dar esse voto de confiança para a comissão, porque o trabalho da comissão, do Aguirre, do Jardine, do Ricardo Rocha, do Lugano e do Raí, é um trabalho primoroso, considerando o elenco que tem, considerando tudo que eles estão conseguindo extrair desse elenco. Então eu vou confiar e vou torcer. Agora, que quando a bola vai na área, hoje mesmo, o Sidão teve bolas que ele não saiu, ele fica titubeando, a torcida quase morre do coração. Isso vai ser assim até o final do campeonato. E eu torço muito para que isso não nos custe o campeonato. Para mim, o Sidão é sempre um desastre esperando acontecer. Hoje não teve assim aquela falha clamorosa que teve. Teve só uma saída meio atrapalhada, né? Mas nenhuma falha assim que tenha soltado uma bola ou tenha spawnado uma como bola no jogo no lugar passado, errado, sim. Esse tipo de coisa. Mas assim, você sempre fica esperando algo. Naquela bola, assim, uma bola que veio alta, mas de longe, fraca, e ele foi para um lado, foi para o outro, não tinha muita certeza de onde a bola ia cair. Assim, de onde eu estava bem de frente para ele, deu medo ali, porque eu estava vendo o arco da bola e pensando, se ele dá um passo para frente, a bola passa por cima dele. Nossa, é verdade. Então, assim, a gente vai ter esses problemas. E antes que alguém fale, então o Denis agora tá bem no Figueirense. Gente, só veja hoje a partida passada, a retrasada, o Denis consegue ser pior que o Sidão. E assim, o que me preocupa é que o São Paulo deu tanto tempo pro Denis e tá dando tanto tempo pro Sidão e não consegue contratar um goleiro que venha, né? 3 anos praticamente em que a gente fica dando chance, sem um goleiro que chegue e tome a posição, seja alguém assim indiscutível. Indiscutível, pois não tem que seria um Franco Armani, que seria um Gatito, que seria, enfim, coisas para se pensar no ano que vem, porque esse ano não chega mais goleiro, o São Paulo vai ter que pensar, mas o que importa é que hoje foi com a vitória, foi por 1-0, amanhã é torcer para que o Inter não consiga fazer o resultado contra o Grêmio, né, porque o Inter também está muito bem, e que o São Paulo consiga aí tomar uma distância desses times. E gente, vamos lembrar, como eu falei, vai ter os jogos SPFC, então assine as notificações do canal para ficar por dentro, porque a gente vai ter isso, a gente vai ter o Taticamente Falando com o Rai Monteiro, a gente vai ter muitas novidades aqui no canal e sempre acompanhando também os vídeos de jogos. Então compartilhe esse vídeo e vejam agora o que a gente pegou na zona mista. A gente tem uma, Nenê, a gente tem uma imagem sua, principalmente quando o jogo ainda estava 0-0, de você cobrando o elenco, chamando a responsabilidade para a importância dessa vitória hoje. Não é só cobrando, mas é também motivando, né, cara? É um momento que a gente precisava ter tranquilidade, mas ao mesmo tempo um pouco mais de intensidade. O time deles era perigoso, a gente estava muito espaçado no primeiro tempo, algumas vezes, na hora da pressão, não estava dando certo, a gente às vezes saía na hora errada, então o que eu queria falar era sobre isso e também para esquecer o juiz, né? Que a gente às vezes acaba pensando muito e aí também falei sobre isso para esquecer o juiz, vamos pensar no que nós temos que fazer dentro de campo e foi mais ou menos isso. A gente tem que tentar motivar nesse momento, numa hora que a gente precisa às vezes de um apoio, de uma motivação e também de uma cobrança às vezes. Então tentei ali dar o meu melhor pro grupo. Com relação à arbitragem, né? Acabou pegando 2 vezes 2 jogos consecutivos. Eu quero te perguntar para você o seguinte: nesse momento, toda a tua experiência, a experiência do Diego, quem é de fato experiente no futebol, pesa numa conversa com o elenco para manter a seriedade, manter a calma e não se deixar levar no momento ruim de oscilações de arbitragem? Sim, é o que eu falei na primeira pergunta, foi isso. Em relação à experiência, a gente tem que também ter essa leitura de jogo e também, né, poder ajudar os mais novos nesse aspecto também, não só jogando, mas também nessa parte de mentalidade. Então é uma coisa que a gente tenta fazer da melhor maneira possível e para tentar ajudar o grupo. Anderson, São Paulo vem ganhando, né, assim, com placar mínimo, né, e aumentando muito a responsabilidade da defesa, porque é um campeonato muito equilibrado, muito difícil. Como fazer para conseguir segurar lá atrás, que é muita pressão? Não, a gente está ciente que os jogos estão ficando difíceis, né, a gente tem que ter margem de erro zero ali, principalmente atrás, porque a gente sabe que qualquer hora os nossos atacantes vão resolver a partida. Graças a Deus hoje as coisas ocorreram bem, a gente conseguiu segurar ali as ações ofensivas do Bahia e a gente fica feliz pelo resultado. Agora é descansar e se preparar para o próximo jogo contra o Santos. Anderson, eu queria que você comentasse a mudança de postura da equipe do primeiro para o segundo tempo. O que aconteceu de diferente? Eu acho que primeiro tempo a equipe tentou encaixar ali a marcação, né? A gente não estava conseguindo, a equipe do Bahia entrou muito bem no começo do jogo, jogaram
não vieram aqui somente para se defender, isso criou um pouco de dificuldade para a gente. No segundo tempo, o professor Aguirre fez as mudanças necessárias, né, para que a gente tivesse mais posse de bola, chegasse mais forte na parte ofensiva, e graças a Deus as coisas ocorreram. O Diego fez um belo gol e graças a Deus conseguimos o resultado que a gente esperava. Eles ficaram com muito volante, então estava dificultando para a gente recuperar a bola rápido, pegar, porque eles estavam sumando quase sempre um jogador mais no meio. Então acho que no segundo tempo o time se acomodou muito mais no jogo. É muito mais fácil, por exemplo, quando eu entrei com o Diego, quase sempre sobra uma bola para um dos dois. As poucas vezes que a gente jogou poucos minutos juntos, um ajuda o outro, por exemplo, puxa uma marcação para como o gol no primeiro pau, ele sobrou a bola para ele. Então acho que é bem importante isso, ajudar o time, sendo titular ou reserva quando a gente entrar. Meu trabalho é trabalhar dia a dia para ajudar o time quando tiver a oportunidade. Logicamente que todos nós queremos ser titulares. Eu trabalho para isso dia a dia. A decisão já é do treinador. Acho que o time está pelo caminho certo. A gente está brigando por coisas importantes. A gente tem que continuar nessa pegada. Todo mundo vai precisar de todo mundo agora. Quando a gente fala do jogar você e o Diego Souza juntos, como é que fica a orientação do Aguirre quando jogam vocês dois juntos? Porque normalmente é um ou outro, né? E hoje, por exemplo, havia necessidade ali. Qual foi a orientação que você recebeu para deslocar um, deslocar o outro? Como é que foi isso? Não, quando eu entrei para jogar mais na ponta. Mas ele me falou que quando a bola estivesse no outro setor, eu me fechava para ajudar o Diego, para eu ficar de centroavante. Mas que tudo era para, na hora de marcar, fazer a ponta. Mas que isso não foi nada mais. A gente acho que no segundo tempo melhorou muito o time pôde se posicionar mais no jogo, que no primeiro tempo eles estavam ficando muito com a bola, quase sempre ficavam com um jogador mais no meio, e isso complicou a gente, mas por fortuna eu acho que a vontade novamente do time de ser vencedor hoje, levamos uma vitória por causa disso. O mais importante é vencer o jogo, já falei, a equipe foi mais uma vez aguerrida, a gente tem feito bons jogos e tem conseguido alcançar nossos objetivos, e hoje mais do que nunca um jogo muito difícil, onde tivemos que superar algumas adversidades dentro da partida, e o mais importante, como eu sempre digo, é vencer, independente se joga bem, joga mal, tem que vencer, somar 3 pontos, que a gente está no caminho certo. Diego, hoje você deu uma demonstração de experiência no seguinte: quando você teve esse ferimento aí no olho, você tomou o cuidado de não passar a mão na camisa, senão você teria que trocar de camisa. Você passou a mão no gramado várias vezes para limpar o sangue. E aí não teve que trocar de camisa e voltou rapidinho. Foi isso mesmo? Cara, a gente tem que estar dentro de campo. Era só botar a touca, uma gase com a touca ali e voltar para dentro de campo, porque a gente sabe que com 11 já é difícil, imagina com 10. Então a gente tem que estar ligado em tudo, e graças a Deus o doutor foi rapidinho ali, fiquei pouco tempo fora e já pude estar dentro de campo para ajudar meus companheiros. Diego, no momento que o Bruno Alves se machucou, ele estava recebendo atendimento médico e você acabou fechando a linha ali dos zagueiros, ajudando na recomposição. Isso mostra também esse lado voluntarioso do time? Foi até uma orientação do Aguirre para você? Não, foi ali, a gente resolveu, a gente perdeu o Bruno, um jogador fantástico, tem nos ajudado bastante, para não mexer no Jusilei, que ali um volante que ali no meio é bem difícil, tem que estar encaixado na marcação. Eu acabei fechando junto com o Anderson ali, não tem dificuldade não, a gente tenta fazer o nosso melhor, e até que o Bruno voltasse, eu fechei e graças a Deus não tivemos perigo nenhum. O Bruno voltou e a gente conseguiu ganhar o jogo, que foi o mais importante. Então, galera, é isso. Vocês viram aí as entrevistas, e o próximo desafio do São Paulo é contra o Santos, clássico que pode ter a volta do Everton, esse jogador que tanto fez falta, e que vai ser no domingo, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Gente, ninguém joga na Vila, só a gente. E quem reclamava muito disso? Tele Santana. Tele Santana reclamava. Todos os clássicos do Santos fazia aqui quando era com a gente. Só o São Paulo tinha que ir pra Vila. Vamos nós pra Vila. Tem uma estatística disso, que na época do Tele, o São Paulo jogou na Vila mais do que o Corinthians e o Palmeiras juntos. Olha isso. Gente, então segue a sina, e que se deu sorte na época do Tele, que dê sorte agora. Vamos pra Vila, vamos com tudo, é contra tudo e contra todos. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.